E se o Rock Lee não tivesse enfrentado o Gaara, se na verdade o adversário do Lee fosse o seu rival? Eu estou falando do Neji. Reza a lenda que naquele momento o único Genin que poderia bater de frente ao Lee era o Gaara, e que até mesmo o próprio Neji, que segundo o Lee era o Genin mais forte de Konoha, perderia para ele naquele momento. Mas será mesmo? É isso que a gente vai descobrir em mais um vídeo do quadro E se? No caso, e se o Rock Lee enfrentasse o Neji nas eliminatórias? Quem venceria? E bem, como eu já mencionei antes, as versões utilizadas hoje serão ambas da época do exame Chunin, e as lutas aconteceriam normalmente. A única diferença é que quando fosse a luta do Rock Lee, o adversário seria o Neji. E vamos relembrar brevemente os poderes de cada um, começando pelo Neji. E bem, o Neji nessa fase tinha apenas apresentado o Punho Suave, uma técnica que de gentil e de suave só tem o nome. Embora ela não seja esteticamente uma luta bonita, ainda assim ela é muito letal e eficiente. O Punho Suave consiste em expelir chakra pelas mãos do Hyuga e acertar os pontos de chakra de seus inimigos, que são minúsculos, mas que ainda assim podem ser vistos devido à ótima visão do Byakugan. O verdadeiro perigo dessa técnica é que com o Punho Suave é possível fechar os pontos de chakra do adversário, e assim impossibilitando a capacidade do adversário de usar jutsus poderosos, sejam eles taijutsus ou ninjutsus. Além de que vários desses pontos de chakra estão conectados a órgãos internos e que são destruídos nesse processo, e você pode até treinar e fortalecer seus músculos, porém com os órgãos isso não é possível, e por isso o Punho Suave é extremamente eficiente no combate. Vale ressaltar que nessa fase o Neji não havia mostrado ter o domínio da rotação, e muito menos o ataque das 64 palmas, então a gente não vai considerar essas habilidades no vídeo de hoje. Já o Rock Lee usa o taijutsu do punho forte, que visa machucar a pessoa com danos externos e até quebrar ossos. É totalmente o oposto do taijutsu delicado dos Hyugas, porém esse taijutsu é sim muito poderoso, e com ele o Lee pode gerar grandes estragos em seus inimigos, como por exemplo aplicando ele na Lotus Primária, que consiste em arremessar o inimigo para o alto e descer em alta velocidade e em rotação, e arremessar o inimigo no solo. Além disso, mesmo nessa fase, o Lee já havia se mostrado um gênio do trabalho duro, onde ele já conseguia até mesmo passar pela defesa de areia do Gaara simplesmente com sua velocidade original, ao retirar os pesos de suas pernas, e até mesmo já conseguia abrir 5 dos 8 portões internos, o que fazia a força e a velocidade do Lee se elevar além dos limites de qualquer Genin. Essa força junto à velocidade era tão elevada que o mero fato de correr no piso fez o solo se destruir com o poder do Lee, e com esse poder avassalador, o Rock Lee quase venceu o Gaara, e só não venceu por roteiro, ou melhor dizendo, só não venceu por uma substituição do Gaara. E beleza, habilidades principais relembradas, agora vejamos como seria esse combate e quem iria vencer. Logo de cara, quando o Rock Lee visse no telão o nome do Neji, ele provavelmente iria comemorar muito, afinal o Lee treinou muito duro para aquele momento, onde ele iria poder ter a chance de provar ao Neji que ele era um grande ninja. Já o Neji nessa época era muito convencido e se achava o último biscoito do pacote. Ao ver o nome do Lee no telão, o mais provável seria que o Neji achasse que a luta já estava ganha. Se a gente for relembrar, o Neji era tão convencido de si que ele teve a cara de pau de falar para Hinata desistir da luta. E de verdade, em uma luta contra o Lee, onde o Neji já havia o derrotado várias vezes, o Neji com certeza, mas sem sombra de dúvidas, também falaria para o Lee desistir. Porém, é óbvio que o Lee não iria desistir e iria dar o seu melhor para vencer. E uma vez que a luta de fato comece, a primeira coisa que o Lee faria seria tomar distância. Aqui estamos falando de uma batalha de rivais, onde o Lee já conhecia o estilo de luta do Neji e sabia perfeitamente que ir afobado para cima do Neji era o mesmo que entregar a luta. Então, diferente de como foi contra o Gaara, onde o Lee ainda foi testar o seu adversário, aqui ele não faria isso. O Lee tomaria distância do Neji e logo de cara iria tirar os pesos. Porém, apenas com isso, o Lee ainda não atacaria, pois se formos analisar a luta original, o Neji não mostrou nem sequer um pingo de surpresa com a velocidade do Lee sem os pesos. E o motivo é porque o próprio Neji já deveria ter visto aquilo nos treinamentos, e principalmente porque ele tinha condições de lutar com alguém com aquela velocidade. Afinal, no arco posterior, o Neji mostrou que conseguia lutar e reagir ao Naruto, que mostrou velocidade similar à do Lee sem os pesos. Em outras palavras, o Lee sabia que apenas com isso ele não venceria o seu rival, então o mais provável é que o Lee começasse a abrir os portões internos logo de cara no começo da luta. É verdade que quando o Lee faz isso, ele fica totalmente vulnerável, e essa seria a oportunidade perfeita para o Neji se aproximar e finalizar o Lee com punho suave, e nessa situação não teria muito o que o Lee fazer. Mesmo que ele pare de abrir os portões para desviar, nada impede o Neji de continuar tentando logo em seguida. Porém, seria isso que iria acontecer? E a resposta é que não.
o mais provável seria o Rock Lee falar ao Neji que iria mostrar uma técnica nova que poderia vencer até mesmo ele. E convencido como o Neji era nessa época, ele provavelmente iria permitir o Lee abrir todos os portões e ver no que isso ia dar. E galera, aqui nós estamos falando da versão mais prepotente e arrogante do Neji. O cara se achava o fodão, ele já chegou no Sasuke sem se apresentar pedindo explicações, também falou mal dos ninjas do som, se achando o cara, e sempre menosprezava e subestimava seus inimigos. Ele subestimou o Lee nos flashbacks, falando que ele não queria o superar, e que isso já estava decidido, afinal nessa época o Neji ainda acreditava na existência de um destino fixo, e que segundo ele, o destino do Lee era sempre perder para ele. Além disso, o Neji também já havia subestimado os ninjas do som, falando que eles eram ninjas de terceira, e também subestimou a Hinata, e falou para ela desistir. E também subestimou o Naruto. O Neji, gente boa e estrategista, foi apenas depois do Naruto reeducar ele com um gancho de direita. Antes disso, o Neji era meio babaca e se achava invencível. E segundo o próprio Neji, o destino do Lee já estava decidido, abre aspas, não importa o quanto você trabalhe, você não pode me vencer. Isso já está decidido, fecha aspas. Então, na cabeça do Neji daquela época, simplesmente não existia a possibilidade do Lee o vencer. Aos olhos do Neji, o Lee não era uma ameaça. Então, o mais provável seria que sim, o Neji iria esperar o Lee abrir os 4 portões. E é aí que a luta começaria de verdade. Ou melhor dizendo, começaria o sacode. Naquele momento, o Neji iria entender que o destino que ele acreditava não era tão imutável assim. E que se um fracassado se esforçasse o bastante, ele poderia sim vencer um gênio. A partir daquele momento, o Lee iria falar para o Neji se preparar, e em uma velocidade descomunal, ele iria em direção ao Neji, ao mesmo tempo que quebrava todo o solo com o mero fato de correr. Era muito poder transbordando. O Neji seria lançado para o alto, afinal ele não tinha reação para aquele nível de velocidade. Mesmo no arco posterior, o Neji no máximo conseguiu se equiparar ao Naruto com chakra da Kyuubi. A cara que o Neji fez na história original foi essa aqui, incrédulo com o tamanho poder que o Lee tinha. Então não teria Byakugan que o salvasse. O Neji seria completamente solado e iria ser jogado de um lado para o outro sem a menor condição de se defender. O uso do 5º portão para um último ataque seria meramente da escolha do Lee, pois só com os ataques do 4º portão já seria o suficiente para vencer o Neji, e com muita folga, pois o Neji do arco posterior perdeu com um único soco bem encaixado. Uma sequência de porrada com o 4º portão aberto já seria mais do que suficiente para o Lee vencer. Sendo assim, se o Neji e o Rock Lee tivessem lutado na época do exame Chunin, eles não teriam uma luta, seria apenas uma surra que o Neji iria levar. Sendo assim, o vencedor seria o Rock Lee. E para você que vai reclamar que no outro vídeo o vencedor foi o Neji e que aqui ele também deveria vencer, já esquece, são situações diferentes. No outro vídeo é um Neji no auge, que já tinha visto o potencial do Lee e até tinha se assustado e já sabia que um esforçado poderia o vencer, então não teria por que ele esperar o Lee abrir os portões em um cenário como o daquele vídeo. No caso de hoje, o Neji era outra versão, com menos poderes e que acreditava que era mais forte que o Lee, que era impossível uma derrota para ele, então não tem nada de errado com aquele vídeo, o resultado está correto. E se você for assistir lá, mesmo lá eu já havia falado que se o Lee abrisse os portões, a vitória seria dele. E esse foi o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui e até um próximo vídeo. Fui!